Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário e, dando continuidade aos nossos vídeos sobre o novo Código de Processo Civil e os seus principais impactos no processo do trabalho, nós vamos falar hoje sobre a fase de cumprimento de sentença. Aquilo que no regime de 1973, originariamente, nós conhecíamos como execução de sentença. Aliás, será necessário nós recordarmos, ainda que de maneira breve, como que o CPC de 1973 tratava da aludida execução de sentença. Na realidade, no Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos basicamente estruturados três tipos ou modelos de processo, que eram os processos de cognição, de execução e o processo cautelar. Assim, com o processo de cognição, após o conhecimento do feito, o juiz prolatava uma decisão, que por sua vez era considerada um título executivo de índole judicial. Uma vez obtido esse título executivo, o interessado na satisfação de determinada obrigação reconhecida nesta sentença, manejava uma nova ação, chamada ação de execução, e que rendia ensejo à inauguração de um processo de execução. Posteriormente, principalmente com o advento das leis 10.444 de 2002 e 11.232 de 2005, o processo de execução autônomo de sentença deixou de existir, porque ele foi amalgamado ao processo de cognição. Assim, no regime de 73, com a reforma dessas mencionadas leis, nós continuamos a ter um processo de cognição, um processo de execução e um processo cautelar. Mas o processo de execução era apenas para a satisfação de títulos executivos extrajudiciais. Porque relativamente aos títulos executivos de natureza judicial, como, por exemplo, a sentença, nós poderíamos apenas manejar não mais uma ação de execução de sentença, mas um incidente de cumprimento de sentença, que estava amalgamado ao processo de cognição. Basicamente, esta estrutura advinda das leis 10.444 e 11.232 foi mantida pelo Código de Processo Civil de 2015. E, aliás, não são poucos aqueles que dizem que justamente porque as últimas reformas do CPC de 73 trataram da execução de sentença, ou melhor dizendo, do cumprimento de sentença, nós não teríamos grandes novidades no CPC de 2015 no que diz respeito a esta fase do processo, porque ele apenas teria tratado de consolidar aquilo que já havia sido modificado no CPC de 73. Isso, em grande parte, é uma realidade. Mas há um aspecto do novo CPC que as pessoas não têm prestado a devida atenção e que eu acho que poderá revolucionar o nosso tratamento no que diz respeito ao cumprimento de sentenças. Trata-se de uma inovação prevista no artigo 139, inciso 4 do novo Código de Processo Civil, que nós trataremos de agora em diante. Acerca do que agora foi afirmado, vale a leitura atenta do que diz o artigo 139, inciso 4, parte final do Código de Processo Civil de 2015. Vejam, diz o artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
E agora, o que há de mais importante? Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Gente, no regime do Código de Processo Civil de 1973, sempre houve uma discussão, pelo menos acadêmica, doutrinária, se seria possível nós impormos multa às treинtes, almejando estimular o devedor a cumprir com uma obrigação de dar quantia certa, reconhecida em um título executivo judicial. Mas o fato é que a jurisprudência dos nossos tribunais, Supremo Tribunal Federal à frente, sempre foi refratária a essa possibilidade. Tanto é verdade que o Supremo tinha, e tem até hoje, uma súmula, a sua súmula número 500, que veda peremptoriamente esta possibilidade. Me parece que a partir de agora, nós temos muito claramente inserida no Código a possibilidade de mudarmos a nossa prática sobre esse assunto. Porque vejam bem, nunca houve dúvida de que nós poderíamos impor medidas coercitivas para que o réu se visse compelido a cumprir com obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa. Mas agora o Código é bastante explícito no sentido de que essas medidas coercitivas e indutivas podem também ser aplicadas para viabilizarem o cumprimento de obrigação de dar quantia certa. Nesta perspectiva, por exemplo, nós podemos dizer assim no processo civil: nós sabemos que a multa do artigo 475J do CPC de 73 foi mantida no CPC de 2015 no seu artigo 523. Portanto, ela é uma multa típica. Se o réu, depois de intimado a pagar, não fizer o cumprimento da obrigação dentro do prazo, o juiz lhe aplicará a multa de 10%, que era prevista tanto no artigo 475J do Código de 73, como agora também é prevista no artigo 523 do Código de 2015. Mas, sopesando os interesses que estão em rota de colisão e percebendo que a multa típica não foi suficientemente estimulante para impor o cumprimento da obrigação de dar quantia certa, o juiz, por exemplo, com base no artigo 139, inciso 4, poderá aumentar o valor dessa multa. Nós temos, por assim dizer, convivendo agora, de maneira bastante amigável, o regime do cumprimento típico e atípico de decisões judiciais que versem sobre o cumprimento de obrigação de dar quantia certa. A grande questão que nós temos que fazer, de agora em diante, uma vez assentada esta baliza, é a de discutir se esta hipótese e possibilidade pode ou não ser aplicada ao processo do trabalho. Quanto ao assunto em questão, não serão poucos aqueles que dirão que será impossível que nós apliquemos esse novo entendimento ao processo do trabalho. Pelo seguinte motivo: porque o Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 926, diz que os tribunais deverão manter íntegra, estável e coerente a sua jurisprudência. E assim, o TST deveria repelir a aplicação de multas para o estímulo do cumprimento de obrigação de dar quantia certa, já que há jurisprudência bastante sólida da sua seção de dissídios individuais 1, que dizia que o regime de cumprimento de sentença, inaugurado pela Lei 11.232 de 2005, não é aplicável ao processo do trabalho,
Tanto é assim que não são poucas as decisões da SDI 1 do TST que, por exemplo, repeliam a aplicação da multa prevista no artigo 475J do CPC de 73, hoje prevista no artigo 523, que repeliam a aplicação do artigo 475O, que trata da liberação de dinheiro, independentemente de caução, em execução provisória, que impediam a aplicação do artigo 475P, que previa a possibilidade de mudança de competência, visando facilitar a execução do local da decisão para o local onde o réu tenha bens do seu patrimônio situado. Então, serão muitos que dirão, ora, se o TST já repeliu a lógica do cumprimento de sentença, inaugurado pela Lei 11.232, e se o Código de Processo Civil determina que os tribunais mantenham íntegra, estável e coerente a sua jurisprudência, nós não poderemos aplicar semelhante disposição prevista no artigo 139, inciso 4, ao processo do trabalho. Me parece que os que assim pensarem estarão agindo equivocadamente. E eu quero mostrar os motivos. E os motivos estão no próprio Código de Processo Civil de 2015. É fato que nós temos que respeitar os precedentes e que os tribunais e os juízes se vinculam aos precedentes que eles próprios vierem a formar. Mas isso não significa dizer que o direito deva ser engessado. Depois de dizer sobre a necessidade de estabilidade, integridade e coerência da sua jurisprudência no artigo 926, o Código de Processo Civil, no artigo 927, mais especificamente nos seus parágrafos, principalmente o 4º, ele demonstra muito claramente que nós trouxemos agora para o nosso regime processual os institutos do direito anglo-saxônico do distinguishing e do overruling, que significa dizer que o juiz pode deixar de aplicar um precedente se fizer a distinção do caso concreto, distinguishing, ou até mesmo pode modificar o seu entendimento se demonstrar que ele ficou superado, tratando assim do overruling. E essas regras do distinguishing e do overruling são ineludivelmente aplicáveis ao processo do trabalho. Tanto é verdade que mesmo antes da vigência do CPC de 2015, a CLT já possuía disposições que tratavam do distinguishing e do overruling. Se vocês me permitirem a leitura, eu vou demonstrar aqui para vocês. Trata-se dos parágrafos 16 e 17 do artigo 896C da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejamos, o artigo 16 trata do Instituto do Distinguishing, ao dizer que a decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. E tratando especificamente do overruling, diz o parágrafo 17 do 896C da CLT. Caberá a revisão da decisão firmada em julgamentos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão a que tem alterado. Perceberam? A CLT trabalha com a lógica da integridade e da coerência da jurisprudência.
Tanto é verdade que nós temos, inclusive, um incidente de julgamento de recursos de revista e de embargos repetitivos previstos na CLT. Mas a CLT se preocupou em dizer que existirão situações econômicas, sociais ou jurídicas que poderão justificar a superação de um entendimento já firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, tratando assim, indiscutivelmente, do Instituto do Direito Anglo-Saxônico, conhecido por overruling. E me parece, aliás, eu não tenho dúvidas, de que no pertinente ao tema que nós estamos agora discutindo, nós temos uma situação jurídica nova, que é o advento do Código de Processo Civil de 2015, que justifica a mais não poder a superação do entendimento conservador do TST sobre a aplicabilidade ou não da lógica da fase de cumprimento de sentença inaugurada pela Lei 11.232 e agora chancelada pelo Código de Processo Civil de 2015 ao processo do trabalho. São várias as disposições do Código que nos dão esse indicativo. Primeiramente, e aqui talvez esteja demonstrada efetivamente a importância simbólica de o legislador ter se preocupado em estabelecer nos artigos 1º a 12 do novo Código de Processo Civil aquilo que ele chama de normas fundamentais do processo. Foi extremamente importante essa opção, porque o legislador quis, por via dessas normas fundamentais, recordar ao julgador que ele deve fazer uma leitura constitucionalizada do processo. Nós esquecíamos disso. Aliás, talvez o TST tenha se esquecido disso ao dizer, por exemplo, que a multa do artigo 475J do Código de Processo Civil de 73, agora reiterada no artigo 523 do novo CPC, não seria aplicável ao processo do trabalho. Vejam bem, eu vou ler aqui para vocês algumas disposições chamadas de normas fundamentais do processo que demonstram claramente a necessidade de nós fazermos uma leitura constitucionalizada no processo que seja, sobretudo, capaz de imprimir efetividade às decisões e que seja também hábil a valorizar a dignidade da pessoa humana em detrimento do respeito patológico ao patrimonialismo, como queria o direito processual liberal. Vejam bem, por exemplo, senhores, o que diz o artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Na sequência, olha aqui o que diz, por exemplo, o artigo 4º. As partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. E olha aqui que interessante. Incluída a atividade satisfativa. Depois, por exemplo, diz o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. E olha aqui, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade alargada, obviamente, porque os princípios constitucionais, por mais abstratos que sejam, são considerados normas e têm força normativa, portanto, em um Estado democrático de direito, bem como a publicidade e, mais uma vez, a eficiência do processo. Então, veja bem, se nós temos
uma norma fundamental do direito processual, que determina que o direito processual seja lido e interpretado de acordo com os valores fundantes da República Brasileira. Se ele determina que nós valorizemos a dignidade da pessoa humana, e se ele determina que todos têm direito a um processo célere e efetivo, inclusive no que diz respeito à satisfatividade das decisões, é chegado o momento de nós percebermos, inclusive o TST, que o processo do trabalho precisa ser interpretado, disciplinado e aplicado à luz desses valores, que tratam-se verdadeiramente de uma teoria geral do processo. E é justamente por isso, e valorizando essas normas fundamentais, que o artigo 139, inciso 4, que também deve ser tomado como uma peculiaridade da teoria geral do processo, nos diz hoje muito claramente que, ao contrário do regime anterior, as medidas indutivas e coercitivas, elas podem ser aplicadas não apenas para imprimir concretude aos provimentos de natureza mandamental, mas também para concretizar e efetivar os provimentos condenatórios, que tratem de obrigação de dar quantia certa. Portanto, me parece que é absolutamente plausível que o TST, obviamente que respeitando a segurança das relações anteriores, em nome da segurança jurídica, que o TST faça um overruling e supere o seu entendimento conservador, porque nós temos uma justificativa jurídica que possibilita o TST avançar na sua compreensão sobre o tema. Portanto, ainda que a multa, por exemplo, do 475J, hoje prevista no 523, não seja típica do processo do trabalho, ela poderá ser aplicada no processo do trabalho, tendo em conta a atipicidade das medidas executivas, que agora são possíveis e viáveis por força do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015. Mas é importante realçar ainda que, para além desta previsão genérica do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil de 2015, a nova sistemática processual se preocupou em estabelecer outras medidas de natureza coercitiva ou indutiva aptas a imprimirem satisfatividade a títulos executivos judiciais que reconheçam e imponham o cumprimento de obrigação de dar quantia certa. Estas inovações são, por assim dizer, o protesto de decisão judicial transitada em julgado e a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, sobre os quais nós trataremos de agora em diante. Quanto ao protesto, que era e continua a ser regulamentado pela Lei 9.492 de 1997, ele agora tem previsão expressa também no Código de Processo Civil de 2015, mais especificamente no seu artigo 517, para viabilizar o protesto de decisão judicial transitada em julgado. Embora já exista jurisprudência no regime anterior que permitisse o protesto de título judicial, o que foi sempre comum era nós fazermos o protesto de título extrajudicial. Mas agora, o Código de Processo Civil de 2015, para não deixar qualquer margem para dúvida, diz expressamente no seu artigo 517 o seguinte: a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei,
depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Então vamos aqui compreender essa nova disposição. Depois que uma sentença transita, nós intimamos o réu para pagamento. No processo do trabalho, nós fazemos a sua citação. O que diz o artigo 517? Estando transitada a decisão e tendo sido o réu, o devedor, intimado para pagamento e deixado o seu prazo fluir em claro, o interessado poderá fazer o protesto perante o cartório competente do título executivo judicial transitado. E qual o objetivo do protesto? Obviamente, é o de publicizar a dívida e subtrair a credibilidade do devedor no mercado. Porque, na verdade, ao publicizar que determinada pessoa deve uma obrigação e não cumpre com ela, ela tem a sua credibilidade abalada. E isso, obviamente, imporá algumas restrições para seu acesso ao crédito na praça. Então, o protesto nada mais é do que uma medida coercitiva que, a partir de agora, muito claramente, pode ser utilizada para, mais uma vez, entre aspas, estimular o cumprimento de uma decisão judicial transitada que impõe a determinada pessoa uma obrigação de dar quantia certa. Agora, uma vez explicado isso, eu posso falar para vocês sobre o procedimento que deverá ser utilizado nesse protesto. O procedimento é bastante simples e ele está aqui alinhavado no artigo 517, o qual eu me permito fazer a leitura para vocês. Então, diz o parágrafo 1º do 517, que para efetivar o protesto, incumbe ao exequente a apresentar certidão de teor da decisão, obviamente que perante o cartório competente. Essa certidão deverá ser fornecida pela Secretaria do Juízo no prazo de 3 dias. E ela deve ter algumas formalidades. Ela indicará, por exemplo, o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento. Diz ainda o parágrafo 3º do artigo 517 que o executado que tiver ajuizado a ação rescisória para impugnar a decisão exequenda que tenha transitado, ele poderá requerer as suas expensas perante o cartório que a propositura da ação rescisória seja averbada à margem do título protestado. E, finalmente, o parágrafo 4º do artigo 517 diz que, a requerimento do executado, o protesto será cancelado pelo juiz mediante ofício a ser expedido ao cartório e que deverá ser cumprido no prazo de 3 dias, desde que, naturalmente, seja comprovada a satisfação integral e não apenas parcial, veja, integral da obrigação exequenda. Dito isto, de agora em diante, nós vamos tratar de um outro meio coercitivo, que é o da inscrição do devedor no cadastro de inadimplente. Finalmente, o artigo 782, parágrafo 3º do CPC de 2015, dispõe que, a requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes. Vale dizer que aqui nós podemos ter uma peculiaridade sobre esse tema no processo do trabalho. Porque no processo civil diz que essa providência será tomada a requerimento da parte. Me parece que no processo do trabalho existe margem suficiente para que o juiz determine a inclusão de ofício, pois, afinal de contas,
nós sabemos muito bem que uma das características que compõe o núcleo duro do processo do trabalho é justamente a inquisitividade. A ponto, por exemplo, de o artigo 878 da CLT dizer muito claramente que o juiz pode promover a execução de ofício. Portanto, me parece bastante plausível que se o juiz pode, inclusive, mover a execução de ofício, com muito maior razão, ele poderá determinar a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, ainda que sem requerimento expresso da parte. Agora, uma ressalva nos parece ser bastante interessante. Ocorre que existe uma súmula do STJ, que é a súmula número 359, que diz o seguinte, que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor antes de proceder à inscrição. Creio eu que no processo, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, que a inscrição por determinação judicial, portanto advinda do interior de uma relação jurídico-processual, ela prescindirá desta prévia cientificação pelo órgão mantenedor do cadastro. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, que quando nós intimarmos e não intimidarmos, nós intimarmos o devedor para pagar e cumprir com a sua obrigação, nós já advertiremos previamente que, caso a obrigação não seja cumprida, ele terá o seu nome inserido no cadastro de devedores. Portanto, o requisito da cientificação prévia já vai ter sido cumprido pelo juízo, sendo desnecessário, pois, que ele seja levado a cabo pelo órgão responsável do sistema de proteção ao crédito. Agora, evidentemente e naturalmente, a inscrição, ela, nos termos do parágrafo 4º do 782, a inscrição deverá ser cancelada imediatamente em 3 circunstâncias. A primeira delas, naturalmente, é se houver a satisfação da dívida. A segunda é se houver a garantia do juízo. E a terceira, obviamente, é se, por qualquer outro motivo, houver a extinção da obrigação. Ou seja, se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Gente, eu quero agora salientar, já caminhando para o final, que esses meios coercitivos que nós agora estudamos, que são o protesto da decisão judicial transitada e a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, são meios coercitivos previstos expressamente no Código de Processo Civil e que, obviamente, por todos aqueles motivos que eu disse anteriormente em relação à aplicação das astreintes a partir do artigo 139, inciso 4, são manifestamente aplicáveis ao processo do trabalho. Não me parece, de modo algum, que nós possamos chegar a uma conclusão diversa desta. Pois bem, era isso que eu gostaria de falar sobre os principais aspectos da execução no CPC de 2015. E no nosso próximo vídeo eu vou tratar, em particular, do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que obviamente será muitíssimo utilizado nas execuções. Até lá!